Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando mais uma atualização da pandemia de Covid para os pediatras. Hoje trazendo dados epidemiológicos mais recentes e abordando a questão do uso de máscaras por crianças. No início desta semana, o mundo acumulou mais de 9 milhões de casos confirmados de Covid-19 e se aproxima da marca de meio milhão de mortes. O Brasil, infelizmente, ocupa o segundo lugar em número de casos, com mais de 1.100.000 casos, e também o segundo lugar em número de mortes, com mais de 50.000 mortes. No Ceará, a taxa de letalidade pela Covid-19 é de 5,93 e se observa desde o final de maio uma tendência de redução na taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva e também de internações em enfermarias. Em nosso estado, desde o início da pandemia, foram confirmados mais de 94.000 casos, 5.618 óbitos. Fortaleza é o município com maior número de casos, com 33.198 casos e 3.136 óbitos. E se observa nas últimas semanas epidemiológicas uma tendência da redução da notificação de casos e também uma redução do número de óbitos. Também em Fortaleza, desde o final de maio, se observa uma redução da notificação de casos e também uma redução do número de óbitos. Observa-se no mapa que a maior parte dos óbitos se acumula nas regiões mais pobres da cidade, sobretudo na zona oeste da cidade. Seguramente um dos maiores desafios da Covid-19 é o fato da transmissão ocorrer já no período pré-sintomático, em pessoas assintomáticas e através do ambiente. Nesse contexto, foi muito importante o acúmulo de evidências científicas apontando para a necessidade do uso universal de máscaras pela população. Algumas publicações também chamam a atenção para o número significativo de crianças assintomáticas que podem transmitir a doença também. Portanto, a primeira pergunta é: que tipo de máscaras podem ser usadas pelas crianças? As máscaras de pano, de uma maneira geral, podem ser utilizadas pelas crianças desde que tenham mais de 2 anos de idade, e é importante assegurar um tamanho proporcional para a idade da criança. As máscaras cirúrgicas estão disponíveis em tamanhos menores já a partir de 3 anos de idade. Em relação à máscara de filtro, ela tem uso profissional, não é recomendada em geral para a população, mas pode ser considerada em alguns casos muito especiais em crianças de alto risco para complicações e com imunodeficiência grave. Existe sempre a preocupação se as crianças têm medo de máscaras, e a revista Pediatrics publicou um artigo interessante envolvendo 80 crianças entre 4 e 10 anos de idade, em que eles perguntavam, mostrando a foto do profissional de saúde, se a criança preferia o profissional usando máscara ou o protetor facial. E a mesma pergunta era feita para os pais. 62% dos pais pensavam que os filhos iam preferir o protetor facial por acharem menos assustador. Cerca de 60% das crianças afirmaram que tanto a máscara quanto o protetor facial era indiferente e não achavam assustador. Importante lembrar dos cuidados com as máscaras caseiras não profissionais. Elas devem ser lavadas sempre após o uso, se tiver úmida tem que ser trocada, e a higienização pode ser feita com água e sabão em abundante ou então com água sanitária diluída em água. Já as máscaras cirúrgicas têm uma vida útil de algumas horas e sempre que ficar úmida ou suja deve ser imediatamente descartada. As máscaras de filtro, elas desde que bem conservadas, podem ser reutilizadas até 7 dias ou por um tempo definido pelo Serviço de Infecção Hospitalar. Crianças abaixo de 2 anos de idade não devem usar máscaras pelo risco de sufocação, elas tendem a levar tudo à boca, estão em desenvolvimento pleno da comunicação, um momento crítico. As vias aéreas são de menor calibre, salivam muito, a obstrução nasal por secreção pode aumentar a sensação de falta de ar e também podem ter dificuldade de retirá-la pela imaturidade motora. Crianças na fase pré-escolar passam a aumentar a interação com as outras crianças, compartilham muitos objetos, têm uma grande variação nos comportamentos e isso pode aumentar o risco de contaminação, de modo que o uso da máscara tem que ser sempre com muita supervisão e só indicado quando houver boa adesão ao uso desse equipamento de proteção individual. Na fase escolar, a adesão ao uso da máscara aumenta,
mas é importante fornecer uma quantidade suficiente de máscara para que a criança leve para a escola para poder trocar. Essas máscaras devem ser acondicionadas em sacos plásticos e o uso delas deve ser monitorado por um adulto cuidador. Os pré-adolescentes e adolescentes compreendem as instruções necessárias para o uso correto, desuso, retirada, higienização e descarte, e se recomenda que eles utilizem para proteção durante todo o período que estiverem fora de casa. Uma alternativa interessante é o chapéu com viseira de PVC, desde que seja de material de boa qualidade, favorável ao meio ambiente e que não dificulte a visão da criança. Ainda sem estudos sobre risco e benefício, existem os protetores faciais para recém-nascidos, e as indicações seriam o uso na maternidade para proteção individual do bebê e também durante a realização de exames em outras unidades dentro do mesmo hospital ou então por ocasião da alta da maternidade. Muito importante, a criança nunca deve ser forçada a usar máscara. Aqui eu me despeço desejando uma boa semana para todos nós. Um abraço.